A dica do momento são essas pulseiras aqui, que dão um up no visual. Aliás, né, o acessório é sempre muito bem-vindo, né? Porque dá um brilho, dá uma cor no visual. E essas pulseiras aqui são a dica do momento. Quem vai nos ensinar a fazer é a designer, que está vindo pela primeira vez no nosso programa, Alice Oco. Tudo bom, Alice? Tudo Seja bem, muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Vem cá, dá inclusive para fazer um mix, dá para dar uma misturada nas pulseiras também, né? Posso usar duas pulseiras, Isso. não só uma, posso misturar com um relógio, por exemplo. Você pode dá usar. Pra brincar, né? Isso, dá para brincar com as cores, dá para brincar também fazer um mix com modelos diferentes, com o relógio e sozinha também ela dá um show, né? E que material você usa para fazer as pulseiras? É corrente, pode ser com camurça, com courinho, com barbante, fita. Então, assim, vai da criatividade de cada um. A gente tem aqui, ó, as camurças de várias cores. Isso. Tá vendo, ó? E aí, aqui, ó, vai realmente do gosto de cada um, ó. Temos coral, vermelho, que mais para um vinho meio vermelho, né? Avermelhado, dourado, preto, turquesa, várias cores. E a gente vai fazer qual? Preto? Nós vamos fazer a pretinha, isso. É fácil de fazer, porque olhando assim... Ela fica tão linda que dá a impressão de que é uma peça difícil, mas é super prática, super fácil e todo mundo pode fazer em casa. Parece que vem da loja mesmo, né? Vamos lá então? Vamos fazer, Então, Alice? passo a passo. Nós vamos Precisamos precisar do quê? 3 pedaços de correntes, tá? Então Aham. aqui eu tenho uma de 15 centímetros Tá. e duas de 13,5. Na verdade, quando eu faço, eu prefiro medir no meu pulso. Então, eu meço no meu pulso, eu deixo bem rente, tá? Não pode deixar muito larga, porque depois dá a diferença na hora de fechar. E os outros dois, aí você conta quantos elos você tem. No caso, eu preciso de 21 elos para o meu pulso. As duas outras, elas têm que ter 2 elos a menos. Nós vamos precisar para fazer o fechamento da pulseira no final. Então, nesse caso, eu tenho 21 e 19. Tá? 2 centímetros de diferença. certo? Dois elos, tá? 2 elinhos. Tá. Isso, aí nós vamos precisar de courinho, pode ser courinho, camurcinha, 1,10 m mais ou menos, para fazer essa trança. Tá. A dica é deixar sempre as pontas, assim, o máximo pontudas, porque isso vai facilitar na hora da passagem nas correntes. O lado direito, ele é mais fácil, porque o elo ainda tá livre, mas quando você passa pro lado esquerdo, que o elo já foi preenchido, então às vezes a gente sente uma certa dificuldade de fazer essa passagem. Entendi. Tá bom? Então, uma dica para começar, para a gente ter firmeza na corrente, nós vamos começar com a corrente maior, tá? Então, a dica, nós vamos prender essa corrente. Vocês podem usar um pedaço de barbante, um pedaço de camurça. Nós vamos deixar ela bem presinha, porque aí dá para esticar bem a corrente. A própria camurça que você está usando para isso. fazer a pulseira. Aí né? vocês podem prender bem, tá? Depois que você pega uma certa prática, você pode fazer livre, mas assim, é só para quem tá começando, sente dificuldade. E aí você deixa bem presinha. Tá. Esticou. Esse primeiro fio, nós vamos começar no segundo elo, tá? Tem que sobrar um elo em cima e um elo embaixo. Então, nós vamos passar o courinho no segundo elo. Tá. Centraliza. E esse corinho, essa corrente, você acha em qualquer armarinho? Isso, armarinhos, lojas que vendem peças para montagem de bijuterias. Outra dica, quando você centralizar, você puxa só mais um pouquinho para o lado direito. Como esse lado ainda ele está solto na hora de fazer essa trança, às vezes falta. Ele fica mais frouxinho. Então, quando chega aqui, o pedaço fica muito curto, tá? Então, nós deixamos só puxar um pouquinho a mais. Só dá um puxãozinho. Dá um assim, puxãozinho, de leve. deixa um dedo Tá. a mais Tá. pro lado direito. Depois, nós vamos pegar o segundo fio de corrente. Esse aqui, ele vai começar do primeiro elo, tá? Só a central que começa do segundo elo. Então, você vai passar, tá? Deixa bem centralizado aqui, alinhadinho. E aí nós vamos começar a fazer a trança da pulseira. Nós vamos unir essas duas correntes com esse courinho. Tá? Então vamos lá. Pega a pontinha. Os primeiros elos, eles são um pouquinho mais difíceis, porque a gente também não tem total firmeza da corrente. Sim. Tá bom? Por isso que é bom prender como do jeito que você ensinou ali, né? E
você vai passando e deixando bem firme. Tá, apertando? Isso, pode apertar o máximo que você conseguir para depois, na hora de passar o lado esquerdo, não ter problema, dificuldades, né, de encaixar o corinho do lado esquerdo. Então, você vai fazendo esse processo, vai apertando. E outra coisa, você tem que sempre olhar se não virou, se a camurça, o corinho, na hora dessa passagem, ela não virou, tá? E aí esse processo é igual uma costura. Nós vamos fazer. Mesmo. Não, é super simples. Nós vamos fazer até o finalzinho da corrente. Tá? Aí vai fazendo bem devagarzinho, vai apertando, vai olhando se não virou. A sensação que dá é que realmente você está costurando, né? Isso é simples, vai costurando. Algumas camurças, elas não têm frente e verso. Essa aqui que eu tô usando, ela tem frente e verso. Então tem que tomar mais cuidado ainda para não deixar virar e descobrir que virou só lá no finalzinho da pulseira. Porque às vezes, já aconteceu até comigo várias vezes, de chegar lá no finalzinho, na hora que eu fui terminar, olhar e tá tudo viradinho, tudo tortinho. Então aí tem que desmanchar e refazer todo o trabalho. Mas o bom é que você não perde o material, né? Porque não tem cola, não tem nada, né? Não tem nada, só tem os nozinhos aqui, a passagem da trança. E aí nós vamos fazendo o processo, tá? Bom, aí então quer dizer, vai fazendo a mesma coisa até o final. Até o finalzinho, isso. E aí a gente tem aqui uma já pronta. Isso, aqui é o processo, né, concluído da primeira parte, do lado direito. Isso. Como é que você une agora essa terceira corrente? Mostra pra gente, Alice. Gente, é só para dar uma outra dica em cima dessa. Essa aqui, essa parte, já seria uma pulseirinha também. De 2 fios, né? Você já teria mais uma fino, pulseira, no caso, mais né? fininhas. Às vezes o pulso é tão fininho, né? Pequeno, também fica bom com uma pulseirinha. Já daria para fazer uma pulseirinha daqui, mas nós vamos fazer com 3 fios. Então, agora nós vamos para o lado esquerdo. Mesmo processo do lado direito. Eu pego o terceiro fio da corrente, vou encaixar no primeiro elo, tá? Centraliza bem, pode fazer bem devagarzinho, deixa bem centralizado. Tá. E nós vamos colocar... Agora eu quero ver como é que você vai unir nessas outras duas que já estão unidas. É simples, seja, é o mesmo pouco espaço. processo. Esse que é o negócio, que é o pouco espaço. Por isso que a gente tem que deixar a ponta bem fininha, o máximo que conseguir, para passar com mais facilidade. Porque às vezes engasga de um jeito e ou você corta mais a ponta, deixa a ponta mais fininha. Tá. Ou você pode também pegar o alicate e dar uma empurradinha, tá? Então aqui, ó, passou, alinhou, aí você vem com a ponta e volta lá. Pega aqui, ai meu Deus, que essa mão esquerda aqui. E é o mesmo processo, é como se estivesse fazendo mesmo aquela costura. Tá? E vai até o finalzinho, apertando. Ó, puxa aqui por trás. E é no cantinho mais próximo, no caso do elo, quando você passa essa camurça? É bem no meio mesmo, bem no meio. no meio. Que na hora que ela passa, ela já vai encaixando e entrando no lugarzinho dela, tá vendo? Ó? Aí no caso, né, uma dica para quem, se você tiver alguma dificuldade para passar, vocês podem empurrar a pontinha com o alicate, ou lembra que eu falei que esse primeiro lado às vezes fica frouxo e aí dificulta. A gente pode também fazer o quê? Vir aqui e dar uma soltadinha. Não, o contrário, dar uma puxadinha. Ah, uma puxadinha. Dar uma apertada, porque se eu apertar aqui, o que acontece? Eu vou liberar espaço. Entendi. Entendeu? Ah, ok, claro. E aí a gente continua o processo de passagem aqui. Bom, então quer dizer, o processo é basicamente o mesmo. Vai fazendo mesmo. como se você estivesse costurando, dando um ponto. Isso. Né, unindo as correntes. Aí eu vi que você tem uma aqui em que você concluiu esse trabalho. Feito esse trabalho, o que falta daí, Alice? Bom, quando vocês terminarem, vocês vão verificar. Peraí. Desculpa. Se tá tudo certinho. Acontece. Se não programa virou, ao vivo é assim mesmo, Alice. E aqui nós vamos terminar as duas pontas nesse elo que ficou sobrando. Lembra que nós deixamos um elo em cima e um elo embaixo? Tá, sim. Agora nós vamos ver qual ponta ficou mais comprida e vamos fechar a pulseira. Vocês vão virar e colocar aqui.
Ah, sim. Encaixou. É pra fechar. Fechou a pulseira, gente. A pulseira está, bem dizer, pronta. Claro que se fica solto aqui, né, sem um acabamento, ela vai abrir. Então, nós vamos fazer o quê? Usar 2 passadores. Ah, esse passador que você também acha nessas lojas? Nas lojas, isso. Aí nós vamos colocar aqui. De materiais para bijuteria, né? Passou a bolinha, tem outros também tipos de passadores, tem coração, quadradinho. Quanto custa para fazer uma pulseirinha dessas, Alice? Ó, essa pulseira, ela fica na faixa de R$15, tá? 15, 15,50. Vai depender também da qualidade do material, né? Da corrente. Mas assim, sai na faixa de R$15. Bom, você faz para você usar, obviamente, né? Mas se quiser vender... Pode vender 30, 35, 40 já. Ótimo. Dá Preço uma boa bom grana até aqui mesmo. 45. E aqui a pulseira tá finalizada. Olha que ótimo. Tá? Deixa eu ver. Ela é prática, super que versátil. E aí E você é dá um linda. lacinho aqui. Aí você pode dar o lacinho. Com um nozinho, né? É, ou nozinho. Olha que bacana. Quem prefere, tem gente que gosta de deixar penduradinho, tem gente que não curte, então pode dar uma paradinha, mede direitinho, tem que medir aqui, né, nela aberta. Foi linda, adorei. Apara e dá outro nozinho. Maravilha. Alice, muito obrigada. Obrigada eu. Prazer, volte sempre. Adorei a dica, tenho certeza que o pessoal de casa também curtiu. E ó, se você aprendeu a fazer, gostou, faz aí na sua casa e manda pra gente, manda pro G-Show, tá bom? O seu vídeo, a sua foto que a gente vai mostrar aqui. Aliás, a gente adora mostrar quando você segue aí as dicas que a gente costuma dar aqui, né, de casas.